Sou Priscila Leotti, da ONG Outra Visão e uma das organizadoras da Parada Livre de Porto Alegre. Agosto é o mês da visibilidade lésbica e nós, lésbicas da organização da Parada, articulamos alguns vídeos para falar um pouquinho deste universo sapatão tão invisibilizado na nossa sociedade. Hoje, o nosso tema é ativismo e a gente tem 3 grandes convidadas: Samantha Medeiros, Ana Nayara Malavolta Sauípe e Roselaine Dias. Soma com a gente nessa luta. Olá, me chamo Samantha, tenho 25 anos, sou aqui de Porto Alegre e sou sapatão. Sou uma das articuladoras do coletivo Virgínias por uma Saúde Feminista, mediadora do Clube Lesbos Poa, onde discutimos narrativas lésbicas e por meio da arte a gente busca fortalecer a cultura sapatão. Sou pesquisadora militante na Rede Lesbi, rede de pesquisadoras lésbicas e bissexuais do Brasil, e sou uma das integrantes da Jornada Lésbica Feminista Antirracista. Bom, para responder essa pergunta, eu aproveito o mote da Jornada Lésbica Feminista Antirracista aqui de Porto Alegre do ano passado, que é sapatão, que visibilidade é essa? É difícil responder essa pergunta. Esse questionamento ele vai muito além de uma visibilidade individual. Deus, Samantha, me vê e uma outra lésbica. Né? A visibilidade que a gente precisa buscar e que queremos enquanto movimento é uma visibilidade coletiva. Nós somos diversas e precisamos nos enxergar em toda essa pluralidade. Eu penso que as lutas atuais são diferentes das lutas de antigamente. A geração de lésbicas que eu pertenço, ela parte de um ponto totalmente diferente, né, do ponto em que lésbicas que estão na luta há mais tempo partiram. Um percurso de luta já foi traçado. O que às vezes faz com que a gente sinta que estamos ainda lutando as mesmas batalhas é a ameaça constante do retrocesso, né? Mas a nossa luta de hoje é para garantir esses direitos que já foram adquiridos, né, e conquistar aqueles que ainda não foram. Durante a pandemia, a gente tem precisado se reinventar para seguir articulados enquanto movimento, lutando e resistindo. O enfrentamento ao Covid-19 tem cara de mulher e tem cara de sapatão. Eu digo isso porque nós estamos na linha de frente, principalmente as mulheres negras, indígenas e quilombolas. A ameaça e a violação dos nossos direitos foram amplificados por esse momento. Daí a necessidade de seguirmos articulados e de buscarmos e mantermos as nossas redes de afeto para seguir lutando e resistindo. Oi, gente. Meu nome é Ana Nayara Malavolta Sauípe. Eu sou militante lésbica feminista da Marcha Mundial das Mulheres e hoje eu atuo como diretora de políticas sociais do Sintrajuf-RS. Bom, visibilidade lésbica, para mim, é um conjunto de práticas e ações que fazem com que a gente reafirme diante do resto da sociedade que nós, mulheres lésbicas, existimos e que temos nossa forma de viver a nossa sexualidade, os nossos amores, os nossos prazeres, a nossa vida. É um momento importante onde a gente se enxerga e se reencontra com as companheiras que têm feito esse movimento ao longo da vida, no município, no estado e na nação. É um momento de afirmação política do sujeito político lésbico, né? Onde a gente diz que ser lésbica não é só uma questão de sexualidade, é uma questão de posição diante do mundo, diante da vida. É uma forma de assumirmos o contexto global das pessoas que são lésbicas como seres integrais, que não são particionados e não são distantes daquilo que se fazem ao longo da construção e da sua vivência. Então, significa para mim a reafirmação desse sujeito político que a gente vai construindo ao longo da vida. Acho muito interessante a gente se debruçar sobre a pergunta como é que a gente vê a inserção das lésbicas no movimento LGBT e no movimento feminista. Eu tenho a impressão que a gente, como mulheres, já superou assim muitos obstáculos, né?
Para mim, ser lésbica não está descolado da questão de gênero, não está descolado da questão de sermos mulheres e, portanto, sermos consideradas do ponto de vista social como pessoas menores, como sujeitos menores de segunda categoria dentro da sociedade. Isso se refletiu durante muito tempo no movimento LGBT e também se reflete no movimento feminista. Mas eu acho que a gente já superou muito disso, né? Muito pela inserção que a gente tem, pela capacidade que a gente tem de se colocar dentro desses processos de uma forma protagonista, e um pouco pela própria organicidade do movimento lésbico, que foi evoluindo tanto quanto foi evoluindo o movimento de mulheres ao longo dos anos. Então a gente tem hoje uma possibilidade de expressão muito maior, a gente já se encontra no universo sapatão com outras mulheres que têm essa mesma disposição de estar visível, de estar protagonizando os processos. Alguns anos atrás isso não era aceitável, não era possível, porque poucas mulheres se colocavam politicamente como mulheres lésbicas, se apresentavam para a sociedade dessa forma. A gente buscava uma visibilidade ao mesmo tempo que se invisibilizava como sujeito, porque isso gerava uma série de preconceitos que a gente não estava preparada para enfrentar naquele momento, ou que a sociedade não estava preparada para receber naquele momento. Hoje a gente já está. A juventude lésbica é uma juventude muito ativa, mulheres lindas, meninas lindas que estão hoje aí protagonizando o processo e que precisam ter esse espaço para fazer esse protagonismo. Para a gente que veio antes, que está nesse movimento há mais tempo, que estava nas lutas dos tempos passados, é preciso que a gente abra espaço também para que essa juventude possa protagonizar o processo com uma leitura diferente daquela que a gente tem sobre o movimento. Ser um sujeito lésbico, para mim, era importante há 2 gerações atrás, né, há 2 décadas atrás. Para essas meninas, não estar marcada como lésbica é mais importante, talvez, porque significa essa abertura para as diversas possibilidades de sexualidade que elas podem vivenciar ao longo da vida. É preciso a gente compreender como as coisas evoluem e também não ficar batendo o pé em cima de uma posição que foi defendida e importante para a gente há 20 anos atrás, mas que hoje está superada. Então, para mim, está um pouco superado já essa questão. Acho que o protagonismo se faz a partir da luta das mulheres e nós, mulheres lésbicas, já estamos absolutamente organizadas, né? Já estamos absolutamente à frente dos processos para reivindicar que alguém nos dê espaço. Na verdade, hoje a gente bota o pé na porta e entra e vai fazendo um movimento com os percalços que todo movimento tem. Isso não é uma característica do movimento feminista ou do movimento LGBT, isso é uma característica do movimento social de uma forma geral. Existem disputas e essas disputas têm que ser encaradas. A gente precisa estar preparado para fazer a disputa acontecer no campo das ideias e não no campo físico, né? E poder fazer com que a luta seja encaminhada para o caminho correto. Tamo junto. Isso não quer dizer, obviamente, que ser lésbica no Brasil é uma coisa fácil, porque não é, né? Nós temos altos índices de suicídio em jovens lésbicas, assim como temos altos índices de depressão em mulheres velhas lésbicas, né? E de abandono também dessas mulheres por falta de política pública. E obviamente que para mim, que sou branquela, classe média e que tenho um emprego fixo e regular e que tem um nível superior, é fácil ser lésbica. Isso me confere, inclusive, um certo status dentro do meu grupo social, por ser a fodona que vai lá e se expõe e se apresenta como lésbica em todos os círculos. Mas, por exemplo, uma mulher preta na minha condição, na mesma condição, no mesmo estrato social que eu, teria muito mais dificuldades de ser assumida do que eu, porque o racismo não poupa ninguém em nenhuma das esferas sociais. Ele sai destilando o seu ódio e o seu preconceito em todas as situações, e isso é motivo de vulnerabilidade, né? Assim como ser uma mulher lésbica e com deficiência traz as suas complicações, assim como ser uma mulher lésbica muito jovem ou uma mulher lésbica mais velha traz as suas complicações. Então a gente é atravessada pelas condições que a gente vive, e isso no Brasil do Bolsonaro fica explicitamente ainda muito mais grave e muito mais perigoso para nós que somos mulheres lésbicas. No entanto, esses são os problemas que a gente vivencia por essa condição, pela sociedade que a gente vive. Isso tem a ver com o patriarcado, tem a ver com o capitalismo.
mas existem muitas delícias, né, de ser mulher lésbica. Então eu acho que a gente tem que focar também nos problemas, a gente não pode deixar de explicitar os problemas que existem, mas a gente tem que focar na condição, no quanto isso é saudável para nós, né, o quanto assumir a nossa condição de lésbica, o quanto vivenciar a nossa vivência sapatão é prazerosa e nos faz feliz. Então a gente tem as dores e as delícias de ser lésbica, e a gente precisa aproveitar muito essas delícias, né? Vai, sapatão! Eu sou Roselaine Dias, militante lésbica negra, moradora de Porto Alegre. Fui uma das cofundadoras da Liga Brasileira de Lésbicas, a primeira rede de mulheres lésbicas articulada politicamente no Brasil, que se articulou dentro do Fórum Social Mundial, no espaço chamado Planeta Arco-Íris, na usina do gasômetro. Eu, por conta dessa trajetória de militância, fui presidenta do Conselho Estadual LGBTRS, eleita pela sociedade civil na primeira gestão, assim como fui conselheira nacional LGBT de 2011 a 2016, e por conta dessa caminhada eu fui também eleita vice-presidenta do Conselho Nacional pela sociedade civil e responsável pela terceira Conferência Nacional LGBT. Hoje, nessa nossa caminhada, nós articulamos a rede de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais do Brasil. Visibilidade lésbica, para mim, é um exercício de vida, né? Eu, particularmente, não sei viver de outro jeito. Eu me constituí como sujeito político, né? Um termo cunhado pela companheira Mary Lúcia Mesquita, foi uma das primeiras mulheres a escrever no relatório do SENALE, Seminário Nacional de Lésbicas, realizado no Recife, em 2006, que é esse sujeito político lésbica. Então, ele é constituído, ele é transversalizado por essa construção de identidade sexual, né? O exercício da minha sexualidade é a minha condição de vida. E essa visibilidade, ela se exerce pela minha condição de vida. Eu sou, como Freire escreveu na Ética, na Pedagogia da Autonomia, né? Eu sou, você só é o que você está sendo. Então, eu só posso ser essa Roselaine, lésbica, sapatão. É o que eu sou. A visibilidade lésbica sou eu no meu próprio exercício de vida. Como eu vejo a lesbianidade lésbica no Brasil e no Rio Grande do Sul, eu vejo pela diversidade, pelas várias nuances que a gente tem, né? Mas sapatão é sapatão em qualquer lugar, né? A gente bate o olho, vê, se conecta, né? Mas eu vejo com muita luta, muita luta. Assim como eu tenho mais de 2 décadas de militância, eu também conheço outras companheiras que têm muito mais tempo que eu, e parece às vezes que a luta tá começando tudo de novo, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente se depara hoje com esse momento da pandemia, que tu entra numa tela e tu vê meninas com 20, 22 anos dizer eu sou lésbica, cara, eu fico pensando, a gente teve que passar por um tempo, né? Os 22 anos que ela tá dizendo que é lésbica, eu tive que viver para poder me organizar, para daí assumir esse sujeito político lésbico, né? Então eu vejo que a lesbianidade no Brasil, ela é um construto histórico do movimento LGBTI, né? Você não pode mais falar do movimento LGBTI sem registrar que você tem mulheres no Brasil que colocaram esse corpo para resistência, né? E você tem várias. Você tem Virgínia Figueiredo no Rio de Janeiro, você tem Eliana Metério, você tem Léo Rivas, você tem Maria Goretti no Rio Grande do Norte, você tem muitas mulheres, né? E você tem as nossas gaúchas. No Rio Grande do Sul, eu vejo que o Rio Grande do Sul não existe movimento, não tem como falar da história do movimento de lésbicas no Brasil sem falar do Rio Grande do Sul.
E vou dar 3 motivos para isso. Primeiro, aqui se fundou a primeira rede de articulação lésbica no Brasil, a qual eu não pertenço mais, mas ela foi a primeira rede e a gente ajudou a articular a Liga Brasileira de Lésbicas. Segundo, as marchas começaram, as marchas lésbicas, a gente teve a marcha lésbica em São Paulo e o Rio Grande do Sul, teve no Rio Grande do Norte, teve no Piauí, e o Rio Grande do Sul assumiu e fez por muito tempo a marcha lésbica. E colocou as mulheres na rua. A gente colocou as mulheres na rua para dizer: nós estamos aqui, nós existimos, né? E nós continuamos aqui, nós resistimos e vamos resistir, não adianta. Então, para mim, eu vejo a lesbianidade assim, como uma organização de força e luta. Eu não vejo a lesbianidade estritamente como uma caracterização de um sujeito individual, de uma pessoa individual, ou como diria a professora Eide Paiva, como uma sujeita individual. Eu não vejo dessa forma, né? A professora Eide Paiva construiu a tese Sapatão não é bagunça, e aí ela nos intitula como sujeitas desse lugar, né? Então, nós somos as sujeitas da lesbianidade. Então, e essas sujeitas, elas não são um corpo único, elas não são individual. Eu vou registrar marcos históricos que eu entendo que são significativos para a história da visibilidade lésbica no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? No Brasil, não há dúvidas para mim da marcha em São Paulo, da marcha no Piauí, da marcha no Rio Grande do Norte, né? Eu não tive oportunidade, mas a gente tem companheiras que foram à marcha no Rio Grande do Norte. E essas companheiras, na primeira marcha, nos contavam que os homens ficavam nas esquinas com os facões nas mãos, né? Ou seja, com o que eles chamam de peixeira, né? Então, assim, imagina tu fazer uma marcha com esse símbolo de coação, né? De restrição. E isso é significativo no Brasil. Outro momento que eu vou caracterizar como histórico, que eu entendo como histórico para nós, foi no momento em que nós estávamos na vice-presidência do Conselho Nacional LGBT, na 3ª Conferência Nacional LGBT, dentro da Conferência Nacional de Direitos Humanos, quando a gente percebeu que não teríamos ali uma pauta específica LGBT, e o movimento trans estava lutando pela identidade do nome social, e a gente assumiu como mulher lésbica, vice-presidenta do conselho, que a pauta da identidade do nome social era a nossa pauta. E ali, eu particularmente marquei um tempo histórico na minha vida, né? Porque naquele dia eu me vi sozinha num espaço que era estritamente regulado, controlado, numa ação pública do governo federal. E eu me lembro que uma parlamentar muito combativa nossa, uma deputada de força, de luta nossa do movimento LGBTI, Maria do Rosário, disse para mim: só tu pode fazer isso. Ou seja, que só eu poderia, naquele momento tão formal, tão organizado, romper um protocolo e falar com a presidenta do Brasil e dizer para ela que a identidade, que o registro do nome social era um símbolo de marco histórico para a população LGBT no Brasil. Naquele momento a gente transitava enquanto determinação da conferência com a população LGBT. E no dia seguinte, nós tivemos uma reunião com a presidenta Dilma, quando a presidenta Dilma assinou o decreto do uso do nome, da identificação do nome social no Brasil. Isso é um marco histórico que nós participamos. Nós, sujeito político lésbico, fizemos trincheira junto com as companheiras trans, com as companheiras travestis, para que elas tivessem essa caracterização dos sujeitos e das sujeitas. Então, para mim, é um marco histórico. E enquanto o Rio Grande do Sul, a gente tem 2 momentos históricos que eu já citei em outras falas aqui. Uma que foi a articulação da rede da Liga Brasileira de Lésbicas,
né? Que foi a primeira rede nacional de lésbicas, que foi organizada em 2013 em Porto Alegre, no Planeta Arco-Íris, na usina do gasômetro. E aí a gente tem... E aí o tempo passam-se 16 anos que a gente ajudou a fundar, construir a Liga Brasileira de Lésbicas, e a gente vem para o Rio Grande do Sul de novo no agosto da visibilidade lésbica e lança dentro do Parlamento Gaúcho, dentro de uma reunião da Comissão de Direitos da Mulher, a gente lança a Rede de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais do Brasil, a Rede Lesbi Brasil. E o momento para mim que aí eu vou concordar com vocês, é emblemático no Rio Grande do Sul. Ele não tem outro para mim como militância. Aliás, vou citar 2, porque é para preservar a memória e para garantir o futuro da nossa história. O primeiro é quando a gente faz a primeira marcha, que eu não lembro se é 2009, e que a gente botou 300 mulheres na rua num domingo, que a Marcha Mundial de Mulheres botou seus tambores de lata, e a gente botou o pé na rua e nós dissemos, nós estamos aqui. E nós chamamos a Marcha Lésbica do Rio Grande do Sul. E aí, para mim, um outro momento emblemático no Rio Grande do Sul, simbólico, histórico, foi o ano passado, quando nós articulamos com várias organizações, com várias mulheres autônomas, independentes. Inclusive eu, naquele momento, estava autônoma e independente naquele espaço. E nós fechamos Porto Alegre no dia 29 de agosto de 2019. Eu vi mulheres jovens, eu vi mulheres não tão jovens cronologicamente, mas jovem na militância, sujeito político lésbica, de mãos dadas. Tem as fotos espalhadas nas mídias da Jornada Lésbica RS. As mulheres fechando as ruas. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Nunca vou esquecer aquela imagem. Obrigada. Sou Rosângela Castro, técnica em agropecuária, lésbica, negra, religiosa de matriz africana e idosa. Coordeno o grupo de mulheres Filipa de Souza, sou membro da Articulação Brasileira de Lésbicas e de Candaces, Rede Nacional de Lésbicas Negras. Os projetos que nós temos dentro da instituição, tem alguns projetos que eles são permanentes, como o Espelho de Mim, que é sobre direitos sexuais e reprodutivos de lésbicas e outras mulheres que fazem sexo com mulheres. Temos também o que eles levam no peito, que é uma exposição de camisetas itinerante, onde a gente denuncia a violência contra a mulher. Temos Senhora Passado, que é uma performance que traz o movimento de lésbicas dos anos 70 até a data de hoje, através dos signos que nos identificavam. E temos outros projetos que são ocasionais. O último projeto que a gente fez, que participou, inclusive em parceria com outras organizações, foi sobre o mercado da moda, costura, e a gente fez um trabalho com costureiras. Por conta da pandemia, nós tivemos que mudar o foco de alguns projetos e ficar atentas às nossas. Então nós tivemos um trabalho com cestas básicas e também respondendo a outras demandas que nos foram trazidas. Gratificante, porque eu fiz parte da construção desse dia, onde em 1996 éramos mais de 100 lésbicas reunidas no Rio de Janeiro, no primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. E essa data foi uma data festiva,
né? Foi a data de quando começou o evento. Então, é uma data que não remete a tristezas. A visibilidade é nós mostrarmos a nossa cara, nós dizermos quem nós somos. Falar de visibilidade é estar anulando o apagamento que fazem da nossa existência. Falar de visibilidade é falar do direito aos nossos corpos, do direito à educação, do direito ao lazer, do direito à saúde, dos direitos que nós temos. Falar de visibilidade é falar da nossa vida. Quando eu falo Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, quando eu falo visibilidade lésbica, eu estou falando eu e todas nós estamos vivas e vamos nos manter vivas. Conceição Evaristo falou, eles quiseram nos matar, mas nós queremos estar vivos. Então, visibilidade lésbica é a nossa resistência ao dizer quem somos, onde estamos, o que queremos. O início do movimento de lésbicas no Brasil data de final dos anos 70. Eu conheço o movimento a partir de 79, 80, tenho algumas passagens rápidas, mas eu me engajo mesmo no final dos anos 80, a partir de 88, né, através de Kizomba, né, e aí eu me aproximo de algumas lésbicas e tenho uma militância também junto com o grupo misto. Minha inserção no movimento feminista também foi nessa época, onde a gente fazia parcerias, porque era difícil discutir lesbianidade dentro do movimento feminista. Embora a maior parte das integrantes fossem lésbicas, mas naquela época a lesbianidade não era pauta. 1990, né, a década de 90, foi uma década onde vários grupos de lésbicas foram formados, principalmente depois do primeiro Seminário Nacional, que foi em 1996. E hoje nós temos grupos no Brasil inteiro, no interior, no sertão, que fortalecem a nossa visibilidade, que fortalecem a nossa existência, que tem lésbicas inseridas no esporte, vários grupos trabalham com futebol feminino, na questão de trabalho, vários grupos também atuam com projetos de geração de renda, né? Mas o forte mesmo dos grupos que eu conheço, que eu tenho visto, é trabalhar a questão do enfrentamento à violência, do direito aos nossos corpos, né? Direitos sexuais, direitos reprodutivos. Então, é isso, o movimento trabalha todas essas questões. As lésbicas de antigamente não são diferentes das lutas de hoje, mas nós não podemos negar que tivemos alguns avanços, como, por exemplo, a questão da união estável, do casamento civil, da adoção, mas também tivemos alguns retrocessos. E uma das coisas que eu penso ser importante é a formação de vários grupos de lésbicas pelo país. Isso nos deu uma visibilidade muito grande.